Obrigado, Sra. Presidente. Sobre o conjunto de propostas números 601, 2, 3 e 4 de 2016, os Verdes destacam, diante do seu diferenciado cariz, que elas contribuem para um orçamento previsto de mais 51,2 milhões face ao que foi aprovado para 2016. Ao todo, os impostos diretos representam um encaixe de 342,6 milhões, 159,6 dos quais respeitam ao IMT, 109,5 ao IMI, 55,4 à derrama e 17,9 ao IUC. Quanto às propostas números 602 e 603, sustentamos a bonificação de 10% até 5 anos para os prédios urbanos com eficiência energética, os incentivos à reabilitação urbana e a isenção de IMT para as aquisições de prédio urbano destinados exclusivamente à habitação própria, por se enquadrarem nestes mesmos princípios. Mas recordamos que em 2017 a Câmara de Lisboa tenciona arrecadar mais 28,8 milhões face a este ano, em grande parte devido ao aumento da receita para o IMT. No caso da fixação da taxa de IMI, que incide sobre o valor patrimonial tributário dos prédios rústicos e urbanos, a Câmara mantém o valor de 0,3%. Quer quanto à redução de 20% da taxa de IMI para prédios arrendados para habitação, como quanto à majoração de 30% da taxa de IMI a prédios urbanos degradados, como quanto à redução de 30% da taxa de IMI a prédios urbanos classificados de interesse público de valor municipal ou patrimonial cultural, concordamos e nada temos a acrescentar, bem como para a elevação para o triplo da taxa de IMI aplicável para os prédios urbanos que se encontram devolutos há mais de um ano ou em ruínas. Há, contudo, que destacar a herança que nos deixou o governo anterior quanto à redução da taxa de IMI em função do número de dependentes. Esta medida, introduzida em 2016, passou pela redução da taxa de IMI no caso do imóvel de valor patrimonial igual ou inferior a 200 mil euros, em função do número de dependentes que compõem o agregado familiar do proprietário, o que merece a nossa reserva. Este benefício passa pela redução de 20 euros para um dependente a cargo, 40 para 2 dependentes a cargo e de 70 para 3 ou mais dependentes a cargo. Será esta uma real medida de justiça social? Vejamos então. A medida for introduzida no Orçamento de Estado para o ano transato, deixando nas mãos dos municípios a decisão de a aplicar ou não. Será que a medida não deixará de fora a parte da população menos favorecida, beneficiando as famílias de maiores proventos e porque muitas das que têm menos rendimentos não têm casa própria, logo nem pagam IMI? Deverá este argumento ser então tido em conta pelas autarquias? Alguns fiscalistas admitem que a medida possa beneficiar sobretudo aqueles que têm maiores réditos, criando distorções, pelo que se poderia ter optado, por exemplo, por grupos menos desfavorecidos ou até por famílias com idosos a cargo. Deveria antes ter sido em consideração escalões de rendimento em lugar do aleatório número de filhos. Tratou-se, em suma, de uma lei manifestamente discriminatória que não promoveu qualquer justiça social, enquanto tratou de forma diferente cidadãos apenas em razão de terem ou não condições para terem filhos. E os Verdes consideram também que o Código de Imposto Municipal sobre Imóveis não obriga a Câmara a introduzir esta medida, mas constatamos que, mesmo assim, a variação optou por propô-la nesta Assembleia. Como julgamos que o desconto no IMI apenas será benéfico para alguns, não salvaguardando por isso a desejada justiça social, os Verdes manifestam a sua discordância e consequente votação contra neste ponto 4 específico, que, Sra. Presidente, deverá então ser votado em separado. Nas propostas 601 e 604, 601 diz respeito à percentagem a devolver aos municípios sobre o IRS para 2017. Pretendemos tecer apenas uma breve apreciação em consonância com o que já aqui referimos nesta Assembleia em anteriores discussões sobre a política fiscal do município. Trata-se de uma participação de 2,5% no imposto sobre o rendimento de pessoas singulares para vigorar no ano 2017. A autarquia volta a propor prescindir de metade da sua participação variável neste imposto, devolvendo-o aos municípios, mas para o PEV esta medida continua a configurar uma distorção na progressividade deste imposto, pois beneficiará apenas quem tiver os escalões mais elevados, ferindo assim o princípio de equidade na capacidade contributiva. Os Verdes consideram ainda que esta devolução não vem beneficiar a maioria dos cidadãos de lisboetas, mas apenas uma pequena parte, ou seja, aqueles que maiores descontos fizeram em termos de IRS, que são, como é óbvio, os contribuintes que possuem rendimentos mais elevados. Quanto à proposta número 604, referente à taxa municipal de direitos de passagem a aplicar em 2017, que é o encargo pago pelos operadores de telecomunicações fixas às autarquias pelo uso do subsolo para a passagem dos cabos e das condutas de rede, o percentual de 0,25% relativa a esta taxa para vigorar no ano de 2017.
2017. Trata-se de uma taxa que a recente Lei nº 15/2016, 17 de junho, nem sequer veio alterar e que ainda aparece na faturação das empresas, vindo agora com a designação de taxa de ocupação do subsolo do município de Lisboa, a qual já desde 2007 o Provedor de Justiça pretende suspender. Os Verdes continuam a sustentar que esta taxa, tanto pela forma de cálculo como pela sua aplicação, constitui um imposto de duvidosa constitucionalidade, visto estarmos perante a obtenção de uma receita extra pela mera utilização do uso de subsolo do domínio público. Julgamos também ser inadmissível que se fature aos consumidores um esforço suplementar no acesso a serviços essenciais. Há exatamente um ano, a Câmara considerava a sua cobrança como, estou a citar, desfavorável aos interesses dos cidadãos e do município de Lisboa, pelo que convinha hoje clarificar ainda esta situação. Muito obrigado, Sra. Presidente.